Lucas 22. Nós estamos finalizando as exposições no Evangelho de Lucas. Eu creio que tem sido um período de crescimento para todos nós. Certamente os irmãos observaram que, mesmo que os participantes não tenham acompanhado desde o início das exposições, eles não são prejudicados, acabam sendo edificados pela palavra do Senhor. Ao término dessa série em Lucas, nós vamos iniciar uma nova série, uma série que eu já estava, de certa forma, ansioso para tratar. Nós vamos falar sobre os primeiros capítulos do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Nós vamos falar do criacionismo, nós vamos falar da graça de Deus manifesta no início da humanidade. Então, nós não vamos falar em todo o livro de Gênesis, porque iria demandar bastante tempo. Quem sabe, se a coisa for caminhando, mas a proposta inicial é falarmos a respeito do criacionismo numa época de ceticismo, de questionamentos em relação à verdade do Senhor. Então, peço que os irmãos orem por nós. Geralmente, essas exposições sistemáticas estão sob a responsabilidade dos pastores da igreja. Nós não passamos para pastores visitantes, a não ser que eles queiram, e eles trazem os textos que eles já escolheram. Então, são textos que nós não escolhemos, são textos que nos escolhem. Então, peço que a igreja ore, e eu creio que será um período de igual crescimento para todos nós. Lucas capítulo 22, versículo 7 até o versículo 23, e antes da leitura vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que já foi lida ao longo desse culto de adoração, e o Senhor já falou aos nossos corações. Suplicamos, ó Deus, que as lições, as aplicações depreendidas da Tua palavra possam ser devidamente implementadas pelo Senhor à nossa alma, que possam achar guarida em nossos corações e produzir os frutos do Senhor. Que o Teu propósito para conosco essa noite seja realizado por meio da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa, celebrar. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até à casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Eu quero dar um destaque a esse verso 15, que Jesus diz que tem desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. 16, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Só até aqui. Meus irmãos,
Após o falecimento do meu pai era um homem sem posse alguma. Ele não deixou herança, zero herança. Apenas uma pensão para minha mãe, que é dividida com uma filha deficiente que ele tem do primeiro casamento. Só isso que meu pai deixou. De bens, digamos assim, algo de valor financeiro, monetário. Mas ele deixou algo lá em casa, ficou pouco tempo. Meu pai era pedreiro e ele havia se aposentado há poucos anos. Ele havia cessado as suas atividades depois de muito pedirmos a ele para não trabalhar mais como pedreiro. Ele trabalhou como pedreiro até 75 anos. E não era um pedreiro qualquer. Ele começava às 7 horas, se ele tinha que rebocar uma parede dessa, ele ia até 1 hora sem comer e rebocava até o fim. Então trabalhava pesado mesmo. E nós insistimos muito para ele cessar, ele cessou, mas ficaram ali as suas ferramentas de trabalho, de metade de uma vida. E eu me recordo que ficaram ali alguns meses e eu pensei em buscar algumas para mim, como herança, para ficar como lembrança do meu pai. Mas para minha tristeza, quando eu cheguei lá na casa de minha mãe, eu só encontrei o baú vazio, sem nenhuma colher de pedreiro, sem nenhuma lembrança do meu pai trabalhando. Eu não briguei com meus irmãos por causa disso, né, porque o valor não era financeiro, mas era emocional, era das lembranças. Para mim seria um memorial do meu pai trabalhando para nos sustentar e prover aquilo que ele conseguiu ao longo de sua vida para todos nós. Meus irmãos, o fato é que nós vivemos entre a lembrança e o planejamento. É o que nós chamamos de presente. O momento em que estamos. A lembrança é o que temos hoje do que já foi vivido no passado. Boas lembranças ou lembranças ruins. É o que você carrega no seu coração. Você as tem hoje. O planejamento é o que temos também hoje, aqui e agora, em relação ao futuro. Por isso podemos dizer que estas duas palavras, lembrança e planejamento, são parentes entre si. Elas caminham conosco. Apesar de uma estar para trás e a outra estar adiante, há um encontro de ambas. Quando você faz um planejamento, esse fenômeno acontece muito no findar de cada ano. As pessoas olham para aquela lista de desejos e aspirações do início do ano e dizem: olha, deixei de fazer muita coisa. E elas refazem os seus planejamentos para o ano seguinte. Geralmente é assim. Temos uma capacidade especial de lembrar e de planejar. Notem que os animais têm boca, têm olhos, coração, nariz, estômago, mas lembrar e planejar está direcionado a nós, que somos imagem e semelhança de Deus. Deus ainda nos deu sentimentos específicos para acompanhar a nossa lembrança e o nosso planejamento. Para acompanhar a nossa lembrança, a saudade. E alguns que ficam com saudosismo. Tempo bom era a época dos anos 90, que não tinha o politicamente correto. Aí começam a se lembrar do passado com muito saudosismo e não atentam para o presente. Ficam presos no passado. Então a saudade geralmente acompanha a lembrança. Mas o planejamento é acompanhado de esperança. De que as coisas vão dar certo, de que as coisas vão caminhar por um eixo promissor. Veja que a Páscoa que Jesus estabelece carrega justamente a lembrança, a esperança, a expectativa em relação ao futuro. Nós estamos peregrinando, caminhando, e essa nossa Páscoa, essa nossa ceia, sempre acontece no presente. 1 Coríntios 11, 28 diz para examinarmos o nosso coração, olhar para trás. Aquilo que nós fizemos de ruim, que transgrediu a lei de Deus,
Mas muito além disso, olharmos para a cruz, que é a nossa esperança. Olharmos para o futuro glorioso com o Senhor. Então, em nossa verdadeira Páscoa, experimentamos a lembrança do sacrifício do Salvador e a esperança do que Deus já planejou, não é do que Ele está planejando. Quando Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, e eu estou indo preparar-vos lugar. Ou seja, o Senhor está trabalhando. Não é um planejamento que está no papel, é um planejamento que é um plano que já está em execução. Ele já está se concretizando. Jesus estava entre a saudade e a esperança. O desejo manifesto de celebrar a Páscoa e os pães asmos é a prova da presença da saudade. Porque a Páscoa era um memorial, uma lembrança da libertação de Deus, da salvação de Deus. Esse era o símbolo principal da Páscoa. E o fato de Jesus dizer que eles deveriam celebrar essa Páscoa até a sua volta e que Ele, Cristo, não celebraria pessoalmente com eles comendo e bebendo, mas Ele estaria presente, não comendo e bebendo, mas sendo o corpo e o sangue. O fato de Jesus dizer, olha, haverá um momento em que eu vou recebê-los nas minhas bodas. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar o que nos aguarda na consumação dos tempos. Nós temos um grande banquete preparado, uma festa preparada. Ou seja, nós vamos comer no céu. O pessoal que gosta de comer pode ficar tranquilo, você vai comer, e é muito. Nós vamos comer no céu. Haverá um banquete denominado Bodas do Cordeiro. E Jesus estará conosco, comendo e celebrando. Quando nós estudamos sobre a pessoa de Cristo, e a mocidade começou hoje, pelo breve catecismo, estudar a pessoa do Senhor, nós sabemos que no céu tem um homem, Cristo, o primeiro de muitos, Deus homem, mas tem o lado humano lá, Ele está lá nos céus. Eu quero brevemente, irmãos, explicar essas passagens, e no final farei breves aplicações. A festa da Páscoa era o cumprimento histórico do que fora planejado desde a eternidade por Deus. Jesus manda Pedro e João prepararem o momento da celebração. Quais os elementos presentes ali? Cordeiro, pão, fruto da videira e as ervas amargas. Ervas amargas para lembrar do período de sofrimento, cativos e presos. O cordeiro, o símbolo da libertação. Fruto da videira e pão, a nutrição de Deus durante toda a sua peregrinação. Deus nos nutrindo. Nós vamos ver que na aplicação da ceia, no conceito calvinista, que é o que nós abraçamos, não é nem o reformado, mas é o calvinista, ele está muito além de um memorial. Muito além, passa do memorial. Então o cordeiro, pão sem fermento, fruto da videira e as ervas amargas. Jesus demonstra um conhecimento sobrenatural acerca do local que deveria acontecer, do dono do local e das circunstâncias que os discípulos deveriam obter aquele espaço para a celebração da última ceia. Como nós lemos, o Senhor Jesus desejava, queria comer a última ceia com os seus discípulos. Porque nesse último ato de celebração, Jesus estabelece algo que iria se repetir na sua igreja até a sua volta. Por isso que a Santa Ceia não é uma invenção de uma denominação, de um concílio, de um grupo, mas a Santa Ceia tem a sua origem em Cristo, Ele mesmo quem a estabeleceu. Sempre lemos nas instruções para a participação da mesa do Senhor, 1 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo dizendo, porque eu recebi do Senhor e eu vos entreguei. Aquilo que eu recebi, eu passei para vocês.
Então, a Santa Ceia não é uma invenção de uma igreja. Por isso que a mesa nunca é de uma igreja. A mesa é do Senhor Jesus Cristo. E Jesus tinha forte interesse de participar com eles. Aqui nós poderíamos tirar uma lição. Claro que as lições estarão nas aplicações. A Santa Ceia é de interesse de Cristo. Ele tem interesse principal nisso daí. Ele é o grande motivador e é o grande interessado que a ceia seja celebrada. Biblicamente. Porque a maneira como o romanismo a celebra é errada. A maneira como algumas denominações a celebram também é errada. Eu já falei para os irmãos algumas deturpações da ceia. Dentre elas, a ceia ser utilizada como um apetrecho de casamento. Ela servida aos noivos, aos nubentes. Primeiro, cerimônia de casamento não é culto. Tem nada a ver com culto. A ceia deve ser celebrada no ajuntamento da Assembleia, salvaguardadas as exceções de irmãos doentes que nós temos que visitar e levar. Mas ela deve ser celebrada pela igreja, ela não é um item para ser adicionado numa festa de casamento. Talvez você já foi em casamento que o pastor celebrou a ceia só para os dois. Isso é sacrilégio. É o uso indevido. É para ser celebrada pela comunidade. E Jesus queria comer a última ceia com seus discípulos. Aquele momento marcante, após aquele momento marcante, o Senhor Jesus seria preso, cuspido, torturado, acusado e condenado pelo Sinédrio por blasfêmia por blasfêmia contra Deus e conspiração contra o Império Romano. Essas foram as acusações que pesaram sobre o Senhor. A Páscoa tem um significado tipológico. O Senhor disse que não comeria mais da Páscoa com eles até que esta festa se cumpra no reino de Deus. A Páscoa foi cumprida plenamente na morte de Cristo. Ele foi o Cordeiro Pascual, por isso que nós não temos cordeiro. Nós temos pão e fruto da videira. E a ceia que será inaugurada apontará para a consumação de todas as coisas. Então, note que a ceia não é apenas um momento de edificação nossa. A ceia é um momento em que nós estamos dizendo a Cristo que estamos ansiosos pela sua vinda, pela redenção da igreja. Estamos anunciando ao mundo que Cristo voltará. O verso 18 evidencia que a refeição havia chegado ao fim. Não havia mais necessidade de sacrificar cordeiros, pois o cordeiro sem defeito e sem mácula seria imolado para realizar sacrifício único, perfeito, eficaz, sem a necessidade de ser repetido. Então, como eu disse, o Senhor Jesus foi quem instituiu esse memorial da sua morte até a sua gloriosa volta. Pão e vinho são símbolos do corpo e do sangue do Senhor. Símbolos visíveis de uma graça invisível que está sendo trabalhada em nossos corações. E ao participarmos da ceia, todas as vezes que você tem esse presente, em que você olha para o passado, em que você tem as lembranças, em que você olha para o futuro glorioso, todas as vezes que nós paramos diante da mesa do Senhor, à mesa do Senhor, nós nos apropriamos pela fé dos benefícios da morte e da ressurreição do Senhor. Então, a nova aliança que Jesus menciona na ceia é a substituição dos sacrifícios da lei. Meus irmãos, o que é a ceia, afinal de contas? Para o romanismo, o pão e o vinho são alterados no ato da consagração de tal maneira que eles se mesclam. E é formada um produto chamado hóstia, que supostamente já carrega em si o pão e o vinho. Mas não apenas isso. Eles entendem que aquela hóstia é literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Ou seja, você está consumindo corpo, sangue,
carne, ossos, nervos triturados numa pequena hóstia que o sacerdote coloca na sua boca. O romanismo tem essa concepção da ceia do Senhor. O luteranismo, que veio depois do romanismo, eles entendem que os elementos não mudam de substância, mas Cristo está presente fisicamente nos elementos. Você come Jesus, você ingere Jesus, Ele está nos elementos e sobre os elementos. Para os reformadores, de maneira geral, os elementos da mesa são apenas símbolos. Eles remetem a algo que aconteceu. Portanto, a ceia torna-se apenas um memorial para nos levar à lembrança do sacrifício de Cristo. Mas para nós, calvinistas, a ceia é muito mais que um memorial. Fazer isso em memória de mim é um memorial. Nós cremos que Cristo está presente espiritualmente e Cristo nos nutre pela fé. É um momento de nutrição espiritual, um momento de nutrição da nossa esperança. Nós nos tornamos mais parte do corpo do Senhor. E das aplicações, irmãos, desse ato que a igreja deve realizar? Primeiro, a ceia é uma ordenança. Jesus diz no verso 19, fazei isso. Está no imperativo. Ela deve ser realizada de forma contínua. Não há uma opção. Se você é crente, você vai num culto. Se você foi dominicalmente em cultos e você é crente no Senhor Jesus Cristo, membro de uma igreja, está sendo servida a ceia, você tem que participar de todas. Eu convido os visitantes por educação, os visitantes crentes, mas se é crente tem que participar. Deve ser um dos momentos mais esperados e ansiados pela igreja, nutrir-se do Senhor Jesus Cristo. Então é uma ordenança. Segundo, é um ato de celebração. Jesus diz, fazer isto em memória de mim. É para recordarmos quem é o Senhor Jesus Cristo, a sua obra, para olharmos para Ele. Meus irmãos, penso que a ceia é um ato providencial de Cristo para que a igreja não saia dos trilhos. Nós podemos nos perder com tantas coisas. Nós temos uma estratégia aqui na igreja que eu aprendi com o pastor Evandro e carrego, e eu acredito que eu vou carregar até o fim do meu ministério. Você vai chegar em algumas igrejas e às vezes o pregador, os irmãos perceberam que eu coloco os avisos no meio do culto. E alguns pastores me questionam. Eles dizem que avisos não são elementos de culto. Não deixam de ter uma certa dose de razão. Mas eu entendo que a palavra deve ser o último elemento do culto. Ela deve ser pregada e o culto deve ser finalizado. Para que essa palavra seja internalizada e você saia da igreja pensando na palavra. Veja como nós nos perdemos facilmente. Se eu prego aqui sobre a ceia e depois eu abro um monte de avisos, vem os presidentes das sociedades internas, eu dou um monte de aviso, você perdeu praticamente tudo que foi falado. Então nós temos muita facilidade de perdermos o foco, de sairmos do trilho, de caminharmos erradamente. E eu vejo que a ceia é providencial, porque é justamente no dia da ceia que nós olhamos para Jesus. Nós percebemos que estamos na igreja por causa de Jesus. Não é por causa do pastor, não é por causa do presbiterianismo, não é porque eu tenho amigos, não é porque o ambiente é bom, porque o café é doce, porque tem biscoito, coisas a mais. Nada disso. A razão principal pela qual eu estou aqui congregando é por causa de Jesus. E o dia da ceia nos leva a esse foco. E se você está fora do eixo, você é colocado novamente no eixo de salvação. Então é um ato de celebração, memorial ao Senhor. Terceiro, é um ato de gratidão. Jesus disse que o corpo dele era oferecido por nós. A igreja
deve reunir-se e celebrar. É um ato comunitário de gratidão. Por isso que eu fiz aquela aplicação de que não pode ser usado como um apetrecho de casamento. Às vezes, quando os noivos insistem comigo, pastor, mas acho tão lindo quando no final da cerimônia, depois dos votos, entra sei lá quem, com os elementos da ceia, e o pastor, essa família está tomando a primeira ceia. Eu acho aquilo lindo. Eu sempre digo o seguinte: se vocês querem a ceia, tudo bem. Nós vamos interromper o casamento, nós vamos ter um culto, com todos os elementos dele, a pregação, 25, 30 minutos de mensagem, nós vamos servir a ceia para todo mundo. Vocês não vão ter o copo do padre, vocês vão ter o copo normal, aquele copinho pequeno para tirar a foto. Não pode. E aí depois nós voltamos ao casamento. Eu celebro o casamento, porque não, passou totalmente inviável. Então, a ceia é para a igreja, num contexto de culto. Não vamos misturar as coisas. A maioria desistiu. Quer dizer, todos desistiram, que pelo menos conversaram, pelo menos os que fizeram o casamento comigo. Tem pastor para tudo, né? Então, a ceia é um ato de gratidão, a ceia é uma promessa e uma garantia. Verso 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ou seja, somos aceitos por aquilo que Cristo fez por nós. A ceia comunica o evangelho da graça. Que se nós estamos aqui, é porque Cristo se entregou por nós, é porque Cristo nos trouxe. Se dependesse da nossa vontade, se dependesse do nosso desejo, nós estaríamos muito distantes. É o Senhor Jesus agindo em nós. A ceia, portanto, aponta para o passado, a crucificação do nosso Redentor em nosso favor. Ele morreu a nossa morte, mas não para por aí. A ceia aponta também para o futuro. É uma visibilidade do céu, a festa das bodas do Cordeiro, quando Ele, como anfitrião, nos receberá para o grande banquete celestial. Sempre que você estiver à mesa do Senhor, olhe para a mesa do Senhor como uma janela para a eternidade. Não é a porta aberta ainda, é apenas uma janela. Você está olhando pela janela. A eternidade, o futuro glorioso. A ceia do Senhor é uma celebração, uma festa, um meio de graça, que não pode ser interrompida até a volta de Jesus. Meus irmãos, aqui em minhas considerações finais, que o Senhor nos encoraje a andarmos diante dEle em obediência à sua palavra e em fidelidade ao seu nome. Que o momento da celebração da ceia seja esse momento com esses sentimentos de saudade e de esperança, de encorajamento, de renovação, de votos ao Senhor. Eu diria que mais que nutrição, é um momento de firmar compromissos diante do Senhor, pelo que Ele já fez no seu ato de salvação. Benjamin Harrison foi um brilhante advogado norte-americano, mas ele era também conhecido por suas horrorosas cicatrizes no rosto. Mas ao passo que tinha aquelas cicatrizes, era um homem tão amável, que quando as pessoas interagiam com ele, esqueciam das suas cicatrizes. Em um dia, numa audiência, o outro advogado estava perdendo a causa, e para ganhar uma vantagem, ele passou a citar as cicatrizes de Harrison. O tribunal ficou em silêncio, esperando a reação daquele advogado. E ele disse o seguinte: o meu colega fez menção às minhas cicatrizes, mas ele não sabe o que eu vou falar agora. E ele passou então a contar a história das suas cicatrizes faciais, ou facial. Quando eu era criança, estava em casa brincando com o meu irmão mais novo.
Ele correu e caiu na lareira. Corri, consegui tirar o meu irmão de lá de dentro, mas eu mesmo caí na lareira. E estas cicatrizes terríveis são as marcas das brasas da lareira da minha casa. Mas hoje, eu sou uma pessoa feliz, porque a despeito das cicatrizes, eu consegui salvar a vida do meu irmão. O Senhor Jesus carrega no seu corpo as cicatrizes. Pão, fruto da videira, nos levam automaticamente à morte horrorosa do Senhor, ao seu corpo, enfermando o nosso pecado, ao seu sangue drenado ao extremo. Porque quando Jesus desfalece por completo e morre, uma lança é colocada no lado do corpo dele. Os irmãos lembram o que é que sai do corpo? Água. Já não tinha mais. Ele derramou todo o seu sangue. Teologicamente, se Jesus tivesse sido enforcado, se Jesus não tivesse sangrado, a sua morte não teria validade. Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele tinha que sangrar. E ele estava morto. Ele carrega as cicatrizes. As marcas que Harrison trazia em sua face não eram sofrimentos, mas eram marcas de amor profundo para com o seu irmão. A ceia nos conduz ao grande amor de Deus para conosco. Então que Deus nos ajude a jamais esquecermos o seu amor por nós. A ceia é um memorial que nos remete às marcas do Senhor. Que a ceia, enquanto peregrinarmos por este mundo, revitalize as nossas memórias e aqueça os nossos corações na verdade redentiva para a glória de Deus.